O Adriano é o 7º entrevistado de hoje, são 15 minutos e os 15 minutos do Adriano começam a partir de agora. Adriano, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, é um prazer conversar com você. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer pela oportunidade que está sendo dada nessa eleição para concorrer a colegiado para conselheiro tutelar. E é de suma importância essa entrevista para que as pessoas, tanto a comunidade como a sociedade no todo, elas venham a entender a real importância do que é o conselho tutelar e do que é o colegiado, para representar as nossas crianças e adolescentes de Quixeramobim e defender o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ô Adriano, como foi que surgiu? Por que você decidiu ser candidato ao conselho tutelar aqui de Quixeramobim? Empatia de se colocar no lugar do próximo. A gente vê tantos casos de situações de invulnerabilidade de crianças ou adolescentes e eu tenho uma formação que eu sou pedagogo, sou formado em pedagogia e graças a Deus agora semana passada eu iniciei, que vai, se eleito for, vai vir a somar muito na defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Iniciei a Faculdade de Direito. Muito bem. E, Adriano, eu queria que você pudesse explanar um pouquinho sobre a sua trajetória nesse mundo da infância e da adolescente, como foi que surgiu, como é que você tem os seus trabalhos? A princípio, para poder você chegar até onde nós candidatos chegamos, que são 12, tem toda uma trajetória. Tem a questão que os candidatos eles têm que ter pelo menos 2 anos de convivência com criança ou adolescente. E eu tive essa convivência, inclusive eu fiz parte do COMEC, Conselho de Educação Municipal de Quixeramobim, representando os pais durante 3 anos, e do Conselho Escolar da Escola Maria Carneiro, representando os pais também 3 anos, e estou ainda no Conselho Municipal, porque é 3 anos, por mais 3 anos, e em outra função. Então, aí, a partir daí, você desenvolveu sua trajetória nesse mundo da infância e da adolescência. Assim, no meu ponto de vista, uma das principais formações que o ser humano nessa área de educação deveria ter, no meu ponto de vista, são 2, pedagogia e psicologia. Porque você consegue se colocar, você passa a ver o ser humano com outros olhos. Consegue ter a empatia de ir ali, se colocar no lugar da pessoa, de procurar entender e, se não tem a resposta, procurar aprender, se informar. Adriano, na sua visão, no seu entendimento, quais são as principais atribuições de um conselheiro tutelar? Quando você fala de as principais atribuições, vem em mente o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas atribuições, elas estão lá, que é atender as crianças e adolescentes, atender os pais ou responsáveis, a orientá-lo da melhor forma possível, dependendo da situação, E tem a questão o Conselho Tutelar, ele é um órgão, as pessoas têm uma visão errônea, distorcida a respeito do Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar ele não trabalha, ele vê a criança em tal canto ou numa festa e não vai lá, não pega a criança. As pessoas têm que entender e procurar saber que o Conselho Tutelar ele não é um órgão que tem poder de polícia, ele é um órgão que requisita outros órgãos. Um dos órgãos que a gente pode citar que tem realmente poder de polícia é vigilância sanitária, autarquia de trânsito. Esses órgãos realmente a gente sabe que eles têm o poder de polícia, mas o Conselho Tutelar ele não tem esse poder. As pessoas têm que entender que o Conselho Tutelar ele é o órgão que requisitam outros CRAS, CREA, Ministério Público, o Poder Judiciário, caso precise. Isso é dentro das competências, tudo tem que ser dentro das suas competências.
Perfeitamente. A gente falando sobre atribuições, e você elencando aí outras instituições, e aí a minha pergunta vai justamente nesse sentido. O Conselho Tutelar, ele age sozinho ou ele age em parceria? Não. Todos esses que eu acabei de citar, né, que o Conselho Tutelar ele requisita, ele é o órgão que requisita esses órgãos, né, eles todos estão de mão dada, né? O MP, o Ministério Público, a Educação, o CRAS, o CREA, todos eles, o Conselho Tutelar, ele não atua sozinho. Tanto é que o colegiado, não existe o Conselho Tutelar que vai atender o fulaninho, o Conselho Tutelar Adriano do Chuchu, Adriano Almeida, o 534. Não, o atendimento tem que ser o colegiado, né? O colegiado, porque tudo parte do colegiado, né? Até chegar, vamos dizer que uma situação hipotética, que até chegar uma situação que seja de competência do Ministério Público, ou de competência da Polícia Judiciária, que a Polícia Civil, né? Precisa-se, são 5, mas precisa-se pelo menos da assinatura de 3, né? A maioria. Então, a importância da sociedade, da comunidade em si, entender que não se trabalha sozinho. O conselheiro tutelar não trabalha sozinho, tem outros órgãos que o Conselho Tutelar ele requisita para poder estar numa soma do bem comum, né? Que é defender o Estatuto da Criança e do Adolescente. Adriano, a gente sabe que o Conselho Tutelar ele é uma instituição que trabalha justamente no sentido de garantir a preservação dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas muitas vezes a sociedade não compreende o real papel do Conselho Tutelar, né? Você vai estar candidato, né? Se você for eleito, como é que você vai lidar com essas críticas que são feitas a essa atuação do Conselho Tutelar? Você acha que falta conhecimento das pessoas sobre o real papel do Conselho Tutelar? Sim, falta conhecimento, sim. E eu acredito que se fosse Por que falta conhecimento? Porque a sociedade, a comunidade em si, todos sabem que não é uma eleição obrigatória, né? Que você sai de casa se você quiser ir votar. Por não ser uma eleição obrigatória, as pessoas acham que não tem tanta importância. E tem importância, né? E tem importância para as crianças e adolescentes do município, de todos os municípios que acredito que estejam acontecendo essas eleições. Tem importância, sim, para você ver. Agora, recentemente, foi criada a lei pelo deputado Júnior Amaral, né, que diz: a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei 2586 de 2003, que autoriza o porte de arma de fogo pelos conselheiros tutelares durante a sua vigência de mandato. O texto analisa a Câmara dos Deputados inserido. Quer dizer, um deputado ele cria o porte de arma para o conselheiro tutelar durante os seus 4 anos de mandato, e por que não criar uma lei que obrigue, né? Não vou dizer mas que as pessoas, porque quando a lei passa a ser obrigatória, as pessoas abrem a mente de ter a curiosidade, né, de saber a importância que é aquela eleição, né? Que a gente tem, todo mundo sabe, eleição para vereador, eleição para deputado, então por que não, né? Perfeitamente. Adriano, na sua opinião, qual deve ser a postura, como é que deve agir um bom conselheiro tutelar? Como a gente já se perguntou, questão da empatia, isso aí é relevante, mas o colegiado, né, em si é unido, né? E atender da melhor forma possível, porque se eu, Adriano, estou candidato, eu preciso ter empatia, né? Eu preciso ver as pessoas, que nem eu falei, com outros olhos, né? Sentir, me posicionar no lugar dela e tentar sentir o que ela está sentindo
poder até a orientá-la, né? A orientá-la da melhor forma possível, né? Perfeitamente. Ô, Adriano, se você for eleito e se você puder fazer alguma mudança na atual conjuntura do Conselho Tutelar aqui do município de Quixeramobim, pelo que você tem analisado, pelo que você tem visto e acompanhado nesse processo de eleição, se você for eleito, que mudanças seriam essas que você gostaria de implementar? Eu não vou dizer mudanças, conselheiro Adriano, mudanças, porque eu não vou ter esse poder de mudar, né? Até porque não é o atendimento, que nem eu falei, não é o atendimento do conselheiro tutelar Adriano, né? É o atendimento do colegiado. Então, que fosse desenvolvido um trabalho a respeito do Conselho Tutelar para que as pessoas viessem a entender a real importância do que é o Conselho Tutelar e do que é o colegiado que está lá pleiteando, defendendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? No processo, a gente teve uma reunião com a doutora Raquel, promotora do Ministério Público. E daí, é uma eleição que, vamos dizer que o risco de você ser... Porque nada pode. É uma eleição que nada pode, mas... E você tem que ir ali pisando em ovos, né? E eu vi o interesse pelo menos que a gente teve contato com o Ministério Público, de as coisas chegarem até o Ministério Público, que realmente precisa, né, dependendo da competência, chegar até o Ministério Público. Então eu vi o interesse tipo assim, pelo menos de um dos órgãos, né, porque como eu nunca né, estive no cargo, né, mas a última eleição eu me candidatei por motivos, vamos dizer que pessoais, que eu não posso falar, porque, né, a gente responde pelos excessos, mas por motivos pessoais tive que desistir, né, mas aí retornei, né, vi que é o que eu quero, né, e a faculdade vai vir a somar, a agregar para mim defender, né, essa causa, né, lutar pelos direitos da criança e do adolescente de forma correta. Perfeitamente. Adriano, a gente ainda tem alguns minutinhos, aí eu deixo o tempo disponível para você, porque se eu fizer mais alguma pergunta, a gente vai extrapolar aqui o tempo, mas fique à vontade, olhando para aquela câmera, você tem 2 minutos e 40 para fazer as suas considerações. Eu gostaria que a sociedade, a comunidade em si, viesse a ver o tamanho da importância que é o Conselho Tutelar, né? O tamanho da importância. Eu gostaria de citar aqui, falar bem ligeiro, porque o tempo já está acabando, uma situação hipotética, né? A gente teve a reunião com a promotora para tudo o que pode e o que não podia, né? E vamos dizer, a coisa é tão séria que nem o meio político ele pode se envolver na questão da eleição do Conselho Tutelar. Vamos dizer que lá nos Estados Unidos, uma situação hipotética, esteja acontecendo as eleições para Conselho Tutelar, e daí o meio político vem a envolver-se no processo, coisa que todo mundo sabe que não pode. Mas aí vem a apoiar determinado candidato, né? E se a gente for entender a importância tanto do Conselho Tutelar como do colegiado, não sai nada lá de dentro, né? Nada é resolvido para chegar às outras competências sem que a maioria ou o colegiado todo entre em bom senso, né? Então, que vocês saiam de casa ciente e com plena consciência de que a pessoa que você escolheu para votar, para eleger como conselheiro tutelar, ele vai representar nossas crianças e adolescentes da melhor forma possível. Ele vai lutar de verdade para defender o Estatuto da Criança e do adolescente, né? Quando eu entro nesse meio, que eu cito aqui uma situação hipotética do meio político, é que se for... Aí o prefeito, o Zé Bedeu lá, ele conseguiu eleger a maioria dos candidatos para conselheiro tutelar, certo? Mas é o colegiado. E determinada situação que precisa chegar até o MP, precisa-se da maioria. Aí eu pergunto a vocês e fica até o questionamento para vocês se perguntarem e ir atrás das respostas. Essa situação que aconteceu e que precisa chegar até as competências do Ministério Público ou mesmo da Polícia Judiciária, ela vai chegar, porque teve a intervenção e o maior
colegiado que se formou foi através da influência do Zé Bedeu, lá nos Estados Unidos, no município que está ocorrendo as eleições. Então, é uma coisa séria, precisa que a sociedade venha a procurar, a entender, de fato, que... Candidato, muito obrigado pela sua participação, seu tempo já estourado, muito obrigado pela participação aqui no nosso ponto de vista.